Saudações a todos e todas novamente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a organização do espaço geográfico e algumas formas de coleta de dados para a realização da pesquisa de vocês. Só lembrando que as aulas anteriores mostraram os tipos de pesquisa mais adequadas, no caso do artigo científico. Falamos também sobre a importância da ciência, né? E, por fim, nas aulas anteriores a essa, nós falamos também da viabilidade, das variáveis que devemos considerar antes de começar uma pesquisa e antes de elaborar uma monografia no modelo de artigo. Continuaremos agora falando sobre as formas de coleta de dados, tá? Mas antes disso, eu queria rapidamente falar sobre o espaço geográfico. Tá? O espaço geográfico é o lugar, digamos assim. Lugar é outra categoria, mas o espaço geográfico é a área ocupada da superfície terrestre e que, de alguma forma, tem interação com os homens, com as mulheres, com a sociedade, enfim. Né? Ele é composto por processos e objetos fixos, né? E fluxos. Né? Ele é composto por toda a dinâmica humana sobre a superfície da Terra e a sua interação sociedade, interação homem-homem e também a interação do homem com a natureza, né? Seja ela biótica ou abiótica. Tá? Então, o espaço geográfico é fruto dos processos de produção e reprodução do espaço. Então, quando os seres humanos interagem, né, com todos os elementos constantes no espaço geográfico, eles continuam reproduzindo o espaço. Né? Então, quando se constroem mais prédios, mais ruas, mais avenidas, né? Quando se destrói também florestas, quando se planta, né? Na verdade, a gente está reconstruindo, reproduzindo espaço geográfico. Né? Mas nesse espaço ele não é homogêneo, ele é extremamente heterogêneo e diferenciado. Né? Que alguns autores dizem que são acúmulos de tempos desiguais, porque o que acontece em um determinado território não acontece em outro território. O que acontece em uma cidade, em termos de dinâmica populacional, de expansão urbana, é totalmente diferente do que acontece na cidade vizinha. Então, nós devemos conceber que no momento de realizar uma pesquisa, além de conhecer o espaço, a gente tem que entender as dinâmicas que ocorrem naquele espaço, as modificações na paisagem cultural, artificial e na paisagem natural, né, transformando-a em paisagem cultural. E então a gente vê também que cada vez mais esse espaço ele é artificializado, né? Porque o homem vem interagindo com uma intensidade muito grande sobre ele, modificando ele em períodos curtos de tempo. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que existem regiões na Terra em que as mudanças são muito abruptas, são muito rápidas. E existem também regiões em que as mudanças são mais lentas. Tá? Isso intensificado pelo tipo de empreendimento e ocupação desse espaço geográfico e como ocorrem as relações da sociedade com a natureza. Né? Impactos em termos de urbanização, de lixo, desmatamento, entre outros, eles são desiguais em toda a superfície terrestre. Né? E o homem nunca antes na história ele modificou de forma tão drástica esse espaço que ele ocupa. Tá? Porque nós temos tecnologias hoje que permitem que o homem tenha menos, digamos assim, seja menos determinado pelos aspectos naturais do que o homem de antigamente, do que o homem primitivo, em que a natureza, como a gente conhece, influenciava muito mais na ocupação do espaço, porque a tecnologia existente não era suficiente para que o homem pudesse interagir de forma mais, digamos assim, agressiva, como acontece no dia de hoje.
né? Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos na escolha da área de estudo, população, né? E na escolha dos procedimentos metodológicos que a gente vai usar para entender o espaço geográfico, a área de pesquisa que a gente escolheu. Então, a construção do conhecimento ao longo do tempo, aquele conhecimento que nós falamos nas aulas iniciais, ele é um processo histórico que envolve uma análise temporal de quando e espacial de onde, uma análise espacial onde específica. Ou seja, tudo acontece em algum lugar em um determinado tempo. Quando a gente fala de produtos cartográficos, por exemplo, nós temos que levar em consideração que eles são produto de um onde e de um quando, de um lugar e de um tempo, né? De um onde e um quando, de um lugar e um tempo, em que refletiram diretamente naquele determinado tipo de produto, objeto, fenômeno ou processo. Eu gosto muito dessas imagens que eu vou mostrar para vocês, elas estão na internet. Elas mostram as modificações no espaço geográfico em uma determinada região, uma região desértica, que determinam diretamente a produção dos mapas, né? E são os mapas produzidos por essa dinâmica que ocorre em Dubai, eles são modificados com uma rapidez assim muito rápida, porque é uma região onde as dinâmicas elas são aceleradas. Tá? Então, na primeira foto, a gente tem uma imagem de Dubai em 1990, há 31 anos atrás. Tá? Então, nós vemos já a construção de alguns prédios, mas nós percebemos que o ambiente aparentemente hostil, desértico, onde Dubai está localizado, ele interferia ou ele determinaria de alguma forma a ocupação daquele espaço, né? Muito mais antes de 1990. Só que a gente vê uma dinâmica acelerada, um processo acelerado de ocupação de Dubai que só é possível pela tecnologia que foi empregada em Dubai e também só possível devido ao recurso, né, fóssil que existe lá, o petróleo, que é convertido em tecnologia para satisfação de uma parcela da população. Aí nós vemos Dubai, né, no ambiente aparentemente hostil, desértico, quente, e nós passamos 13 anos aí, podemos ver outra imagem, né, de 2003 que mostra já uma Dubai mais urbanizada, né, provavelmente sofrendo uma influência do deserto menor, né, para uma camada da população. Isso é bom abrir um parêntese aqui e dizer que nem todo mundo em Dubai tem a vantagem de ter um aparelho que muda o clima, né, interno da sua residência, um ar-condicionado ou um split, né? Mas a gente vê que há uma modificação na paisagem em 13 anos que é muito drástica. Tá? Eu não posso comparar o que aconteceu com Dubai com o que acontece com uma cidade tradicional do interior do Brasil, em que as dinâmicas, em alguns casos, são muito lentas, né? Em outros casos, também aceleradas, causadas pelo agronegócio, mas não chegam a ter essas modificações drásticas que ocorrem em Dubai. Tá? Então, no período de 13 anos, a gente vê que há uma modificação no espaço significativa que altera totalmente a paisagem, alterando os produtos cartográficos que são gerados, é, resultados dessas modificações. Aí a gente dá mais um salto até 2007, tá? De 90 a 2007 são 17 anos, em que a gente vê a intensificação do processo de urbanização de Dubai, né? A verticalização, a construção de prédios, a horizontalização também pelo aumento da área urbana de Dubai, né? Ainda numa área desértica, mas com uma influência muito menor dos fatores naturais, climáticos, do que na década de 90, né? Fruto da tecnologia empregada. E por fim, a gente já mostra Dubai 2019. Né? Então vamos pensar, em um período aí de 30 anos, né, nós tivemos um avanço tecnológico e um investimento, um incremento financeiro na área de Dubai, lá na região onde ela está localizada. Isso
isso não reflete em todo o deserto, obviamente, somente na área que ela está localizada, mas ela ainda está no deserto. Porém, a tecnologia já permite equipamento de dessalinização, equipamentos de climatização interna dos ambientes, energia à vontade nos prédios, né? Coisa que não existia em 1990 e que só é possibilitada pelo uso da tecnologia que, de alguma forma, é incorporada devido a gastos financeiros na tecnologia. E aí eu continuo mostrando as mudanças causadas pelo homem em Dubai. Essa é uma imagem lá do condomínio das Palmeiras, como é conhecido, né? E essa imagem ilustra bem a radicalidade que o homem imprime hoje sobre a superfície da Terra, né? Como eu já falei anteriormente, nunca antes o homem teve a possibilidade de modificar tanto o ambiente ou o espaço geográfico que ele habita, como ele consegue fazer hoje, né? A dragagem do fundo do mar e a organização dessa areia no formato desse condomínio de Palmeira mostra um objeto, digamos assim, que pode ser visto do espaço, coisa que não acontecia com tanta normalidade, digamos assim, em tempos atrás da humanidade. Tá? Então, em Dubai, além das rodovias, se constroem cursos d'água artificiais, se constroem condomínios artificiais, né? E isso reflete diretamente nos produtos cartográficos, né? E na dinâmica do território que acontece, que ocorre lá em Dubai. E aí, meus amigos, eu estou falando isso novamente para mostrar para vocês que a escolha da minha área de estudo, aí o condomínio da Palmeira, de novo, a escolha da minha área de estudo tem que levar em consideração as dinâmicas e os processos que estão ocorrendo. Tá? Se eu escolho uma área de estudo em que a dinâmica é muito rápida, provavelmente os dados que eu coletei semana passada, eles não estarão mais válidos, né? Ou estarão ultrapassados. Então, eu imagino a dificuldade que é trabalhar com cartografia, com geoprocessamento em Dubai, porque a abertura de novas vias, a criação de novos prédios, construção de novos prédios, ocorre com uma velocidade muito grande que a base cartográfica ela é modificada quase que diariamente. Então, isso deve ser levado em consideração. Na escolha de uma área onde não há uma intensidade, uma rapidez tão grande na modificação da paisagem, é mais fácil se pesquisar. Digamos assim, é mais tranquilo, porque eu sei que os dados que eu coletei não correm o risco de ficar ultrapassados em um curto espaço de tempo, um curto período de tempo. Tá? E também a área que eu estou estudando, ela não vai ser tão instável, né, de aumentar ou diminuir com uma rapidez acelerada, como acontece, né, no exemplo de Dubai. Então, a mudança na superfície da Terra, hoje, ela mostra novas paisagens que necessitam de representações espaciais atualizadas. Felizmente, nós temos imagens de sensoriamento remoto, nós temos técnicas de geoprocessamento que hoje permitem que a gente acompanhe essas modificações quase em tempo real, né? Ainda não em tempo real, mas se nós tivermos de posse de uma tecnologia RPA, uma tecnologia conhecida popularmente como drone, a gente pode fazer análise da paisagem diariamente, desde que, obviamente, a gente esteja coletando informações sobre o espaço. E qual a importância da fonte de dados para a pesquisa científica? Tá? Quando eu falei de base cartográfica, quando eu falei de imagem de sensoriamento remoto há pouco, e eu falei das mudanças na paisagem, isso mostra que para coletar informação, a gente tem que ter uma fonte de dados com crédito, que tenha credibilidade. Tá? Então, dependendo do ambiente, do território, da paisagem que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, eu vou ter uma instituição ou um outro tipo de órgão que possa me fornecer informações sobre aquele espaço.
tá? Geralmente nos municípios existem as secretarias de saúde, secretaria de educação, secretaria de urbanismo, secretaria de diversas de cultura, que podem fornecer informações sobre a dinâmica que ocorre naquele espaço geográfico. Então, aí a importância da fonte de dados. Tá? Então, é fundamental que toda informação tenha o respaldo de uma fonte confiável. Por isso, a obtenção de dados deve ser feita com trabalho de campos sérios ou instituições reconhecidas, que prezam pela qualidade da informação, bem como de sua atualidade. Eu coloquei essa parte de fonte de dados justamente para que a gente pense, né, na possibilidade da gente elaborar um trabalho a partir da pesquisa bibliográfica, documental na internet, vinculada à pesquisa de campo, levando em consideração, como eu já mostrei em Dubai, a dinâmica sobre a superfície terrestre e as modificações intensas que ocorrem. E é bom que a gente fale de fonte cartográfica, mostrando fonte de dados, mostrando depois das imagens de Dubai, porque quando eu falo na dinâmica da superfície intensa, a fonte de dados deve acompanhar essa dinâmica. Então, atenção nos arquivos que vocês vão trabalhar, o pessoal de geoprocessamento, análise ambiental, da base de dados cartográfica. Né? A gente tem que ver se a base de dados cartográfica acompanhou a dinâmica da minha área de estudo. Né? Então, se a dinâmica em Dubai ela é muito rápida, a minha base cartográfica, de onde eu vou adquirir os meus dados, a minha fonte de dados para pesquisa, ela deve acompanhar a dinâmica que ocorre no real. Tá? Então, é muito importante que a dinâmica que ocorre na superfície terrestre seja acompanhado pelo órgão, instituição ou pela pesquisa de campo que eu vou adquirir minha fonte de dados, a minha fonte de dados para pesquisa. E passando para um outro momento, é importante falar dessas formas de coleta de dados para pesquisa. Né? Nós já falamos até agora dessa dinâmica intensa que ocorre em alguns lugares e outros não. Falamos também da importância da fonte para analisar essas dinâmicas que ocorrem na superfície terrestre. Mas a pergunta é, como eu vou coletar o dado para minha pesquisa? Isso tudo tendo em mente o meu artigo científico, tá? A minha monografia. Então, conforme eu for mostrando, vocês, de alguma forma, que já estão pensando na área de estudo de vocês, no objeto, na amostragem, vocês já vão identificar automaticamente o tipo de coleta de dados que vocês farão. Né? Se não, repensem, porque a forma de coleta de dados faz parte do planejamento da pesquisa. Antes da gente fazer a pesquisa, o planejamento, a gente tem que fazer a pesquisa bibliográfica e pensar como eu vou conseguir os dados para serem analisados e me darem resultados favoráveis para que o trabalho seja bem feito. Então, uma das formas de coleta de dados é em referências bibliográficas, aquela pesquisa bibliográfica que a gente já falou anteriormente. Pesquisas em livros, revistas, boletins e etc. Tá? A fonte principal são em bibliotecas ou em sites da internet. E são inúmeras as fontes de dados que publicam livros ou outros textos. Tá? De instituições públicas, como o site da CAPES, da USP, da UFPA, que tem uma série de dissertações e teses com milhares de informações que podem ser coletadas e adaptadas ao trabalho de vocês. E hoje em dia a gente tem também revistas de acesso aberto, como a Mercato, a Revista Mares, a GeoUSP, ou algumas pagas, como a Springer e as revistas da Elsevier. Né? Todas essas revistas, livros que estão em biblioteca física ou digital, elas servem para nos dar dados, também referências, né, de como a gente pode transformar aquilo que está lá, né, em uma análise para o meu trabalho. Por exemplo, eu já dei o exemplo aqui do bairro da Pedreira, né, aqui em Belém. E a gente pode pegar os materiais que foram produzidos sobre o bairro da Pedreira, né, nós podemos organizar de acordo com um período, um recorte temporal e fazer análise daqueles textos.
né? Analisando principalmente as vias que surgiram, que foram pavimentadas, os objetos e equipamentos urbanos que foram produzidos, entre outras coisas. Então, os livros, os artigos, os jornais, eles nos dão muita informação que vai servir para a nossa pesquisa. Tá? Então, eles não nos possibilitam também a coleta de dados, né, que a gente transforma na informação que nós queremos, né, para ter um trabalho, a execução de nossa pesquisa da forma mais adequada possível. Um exemplo de site de revista científica que a gente pode levar em consideração é da revista Geoamazônia, né, a revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará. Nessa revista, você tem acesso a uma série de artigos científicos que possibilitam ao usuário, né, a interpretação de trabalhos da mesma área de pesquisa, por exemplo, que você pode estar fazendo a sua pesquisa. Né? Ou o uso da metodologia que foi utilizada em alguns trabalhos na adaptação da metodologia que você vai usar na sua pesquisa. Além desse site, nós temos diversos outros. Nós temos muitas revistas que possibilitam um debate muito frutífero, né, da ciência brasileira e da ciência internacional. Olha, por exemplo, nós temos aí o site da Cielo, né, que tem uma série enorme de revistas, né, todas de altíssima qualidade, em que boa parte dos temas que são trabalhados, seja de processamento, na área da saúde, eles estão contidos aí. Por isso, meus amigos e amigas, que eu falei anteriormente, que é muito difícil você escolher um tema que seja inédito. Né? A tua área de pesquisa pode ser inédito. Né? O recorte temporal provavelmente vai ser inédito, mas o assunto escolhido provavelmente já foi trabalhado em outro lugar. Então, o ineditismo é um ponto de vista que você deve adotar. Tá? Não se martirize se a sua área de pesquisa for uma área que já foi muito estudada. Né? Pelo menos, como eu falei anteriormente, você tem muita referência bibliográfica para citar. Escolha um outro recorte temporal, escolha uma outra metodologia, escolha um outro assunto, filtre, né, o que não foi já pesquisado e faça o seu trabalho. Aí, aqui também o portal de periódicos da CAPES, né, tem muita coisa e muitas referências bibliográficas, teses, dissertações, artigos que podem ser acessados. Tá? São vários periódicos que estão disponíveis ao usuário e estão disponíveis gratuitamente. Tá? Eu estou mostrando ferramentas que estão disponíveis aí gratuitamente. Também, se você colocar um determinado assunto, entre aspas, no Google, você vai direto para aquele assunto. Eu dou exemplo aí da minha dissertação de mestrado. Territorialidades no Rio Tuquara, eu escrevi na área de busca do Google e coloquei entre aspas. E quando a gente coloca entre aspas, a gente vai direto para o que a gente está pedindo. Tá? Nesse caso, territorialidade no Rio Tuquara. E aí nós achamos a minha dissertação de mestrado em outro site, tá? Livrosgratis.com.br. Eu, particularmente, não autorizei colocar a minha dissertação lá, mas existem vários sites desse tipo, né? Sites que divulgam indiretamente a produção científica e, de alguma forma, ganham um retorno financeiro na divulgação de outros sites, propaganda e etc. Tá? Aqui a dissertação, quando a gente clica em livros grátis, a gente baixa ela. Tá? Eu escrevi essa dissertação de 2004 a 2006, né? Escolhi uma área de estudo próxima do município que eu estava morando, né? No caso Breves, no Marajó, no estado do Pará. Fiz a minha pesquisa em alguns poucos meses, fiz várias visitas à minha área de estudo, fiz entrevista, né? E felizmente tive sucesso na pesquisa que eu fiz de estudo de campo, um estudo de caso numa comunidade de pescadores no Rio Ituquara.
Também nós podemos coletar dados em documentos institucionais de instituições públicas ou de empresas privadas. A coleta de dados em documentos é uma pesquisa que pode ser de livre acesso ou em documentos restritos, ou seja, sem permissão. Mas você pode acessar de alguma forma requerendo a permissão do órgão ou instituição que você está pedindo, onde o pesquisador coleta informações fazendo as referências cabíveis, conforme a BNT. E aí, como exemplo de uma pesquisa em documento, eu trago um trecho do decreto de criação de uma das primeiras unidades de conservação do Brasil, a Floresta Nacional de Cachoanã, criada em 1961 no estado do Pará. O trecho que eu trago, ele dá detalhes de localização, tamanho da unidade de conservação, tá? Da Flona de Cachoanã. Então, ele diz o seguinte, o artigo 2º, a região destinada a esta floresta nacional, com área de 200 mil hectares, está situada em proximidade da Baía do Cachoanã, entre o rio Xingu e Tocantins, e tem como limite a leste as margens esquerdas do Rio Anapu, da Baía do Pracuí e tal. E aí, inclusive, ele dá as coordenadas geográficas de localização. Tá? É um trecho do decreto de 1961. Ou seja, por esse trecho, eu consigo extrair uma série de informações de localização que podem ser muito importantes para o meu trabalho. Esse tipo de documento, ele é público, está disponível na internet de todas as unidades de conservação existentes no Brasil. E mostra o potencial de dado que você pode ter na produção do trabalho, na produção do seu trabalho. Tá? Assim como unidade de conservação, eu tenho documentos públicos que me dão muitos dados que eu posso usar na execução da minha pesquisa. Outra forma de coletar informações, particularmente a gente falando de cartografia, é a coleta de dados e mapas antigos, né? A gente tem aí um mapa chamado Atlas de Miller, de 1504, que mostra o contorno da costa da América do Sul, evidenciando aí o Brasil, e mostra também tudo, digamos assim, o que interessava as coroas ibéricas, as coroas portuguesas e espanholas, né, no território brasileiro. Mão de obra, no caso índios, árvores, animais que poderiam servir de alimento, entre outras coisas. Então, a coleta de informações em mapas, ela é muito rica, porque dá detalhes do que interessava no período em que ele foi elaborado pelo seu elaborador. Hoje em dia, nós possuímos formas no geoprocessamento de digitalizar esses mapas e fazer uma análise multitemporal muito interessante. Né? E no caso de área urbana, por exemplo, a gente tem mapas antigos do século passado que permitem que a gente entenda como se deu o aumento, o acréscimo ou decréscimo de uma determinada área urbana, não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Mais uma forma, a coleta de dados com entrevistas em campo, né? Isso são coletas de dados diretamente com populações, né? Por meio de entrevistas em que o pesquisador tem contato direto com a população, né? Que ele está pesquisando, né? Mas a gente tem que ter alguns pontos a observar e ter atenção, né? Principalmente verificar várias vezes, como eu falei já na aula anterior, se essa informação é verídica. E a gente só vai verificar a veracidade dessa informação se a gente visitar a nossa área de estudo várias vezes. Cuidado com a identificação dos informantes. Eu já comuniquei aqui que é um risco, muitas vezes, a gente não tornar anônimo os nossos entrevistados. Cuidado com denúncias, né? Em boa parte dos trabalhos acadêmicos, a gente não costuma fazer denúncia sem a verificação da veracidade. Tá? Então, cuidado na elaboração do trabalho de vocês com denúncias que não foram feitas de forma aprofundada. Né? Ainda mais naqueles trabalhos que o pesquisador vai uma só vez, denuncia sem verificar os dois lados da pesquisa. Né? Quando é denúncia entre uma pessoa e outra, um órgão, outro, uma empresa e uma comunidade, então há necessidade da verificação de fato das denúncias que são feitas no trabalho científico.
E nós devemos ter a autorização de divulgação da imagem da entrevista por parte dos nossos entrevistados, por parte dos nossos informantes. Aqui uma foto, né, e uma imagem, né, eu tenho aí a declaração de, de uso dessa imagem, tá? É uma atividade de cartografia social em que nós imprimimos o mapa em branco, né, e possibilitamos aos moradores de uma comunidade, digamos assim, o empoderamento da cartografia, né, a plotagem das informações deles para a produção cartográfica. Depois nós criamos um mapa, né, com as informações que foram plotadas e retornamos ao campo para deixar o mapa disponível para a comunidade. Outra forma de coleta de campo, já bastante conhecida, desde a década de 90 para cá, década de 1990, né, do século passado para cá, ela foi muito popularizada. Hoje a gente tem outros equipamentos que coletam dado de posição, a coleta de campo com equipamento GPS ou GNSS, né, em que o usuário tem um equipamento que pode ser localizado por uma constelação de satélite, né, e dá o posicionamento, entre outras informações, de altitude, de velocidade do equipamento junto com o usuário. Né. Algumas observações, atenção com o custo do equipamento, né, se você não precisa coletar dados com altíssima precisão, um GPS portátil de R$ 1.000 ele é eficaz para o seu tipo de trabalho. Se você precisa coletar informação de centímetros de precisão, então você vai ter que adquirir um equipamento ou alugar um equipamento muito mais caro, né? No caso, um GPS geodésico, né? Que mostra a precisão do equipamento de acordo com o resultado que você quer, do que você está coletando informação. Atenção para a coleta, obstáculos para a coleta de dados, né? O GPS ele não pode ter obstáculos como árvores, não pode estar dentro de nenhum imóvel, ele tem que estar a céu aberto, com pouca cobertura de nuvem, para ter uma melhor comunicação com, as, com a rede de satélite que está transmitindo e coletando informação de posição. E hoje nós temos opções mais acessíveis, né? O próprio Google Earth ele possibilita que o usuário localize qualquer objeto na superfície da Terra que esteja imagiado lá, né? Além de aplicativo de celular. O único cuidado com o aplicativo de celular é que a maioria ele não funciona com dados satelitais, eles funcionam com dados de torre de transmissão. Então, dependendo da área que eu esteja trabalhando, se não tiver cobertura, né, de telefonia móvel, provavelmente o meu celular não vai funcionar. Tá? A localização do meu celular não vai funcionar, o que não ocorre com satélite, com GPS, que trabalha com uma rede mundial de uma constelação de satélites. Outra forma de coletar dado para minha pesquisa é o próprio sensoriamento remoto, que nos últimos anos tem sido amplamente utilizado nas pesquisas científicas. Mas atenção, nós temos que, antes de usar uma imagem de sensoriamento remoto, saber as resoluções da imagem. A resolução espectral, radiométrica, temporal e espacial, que já foi trabalhado pelo professor Luiz Sadek em uma disciplina anterior, né? Eu estou falando com o pessoal do curso de Geoprocessamento e Análise Ambiental. Tá? Também a gente tem que observar a disponibilidade e o custo da imagem, né? Nós ainda temos algumas imagens de altíssima resolução que são vendidas. Então, dependendo do projeto, se ele não tem previsto o recurso financeiro, então o custo pode ser muito alto para a pesquisa que você está fazendo. E nós temos que notar também a forma de coleta da imagem. Se ela foi coletada por satélite, por avião, por drone, por balão, ou em cima de torre de telefonia. Então, tudo isso tem um reflexo direto na qualidade da resolução e da disponibilidade, né? O tempo da imagem, da coleta dessa informação. E nós temos várias opções acessíveis hoje para a coleta de imagem de sensoriamento remoto. O próprio site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é um dos poucos no mundo
O Brasil é um dos poucos no mundo que fornece imagens de sensoriamento remoto de forma gratuita, né? Nós temos as imagens também do Google Earth e algumas pesquisas para elaboração de artigos e monografias. A imagem do Google é aceita por alguns programas de pós-graduação e nós temos diversos aplicativos, né, em que a imagem de sensores remotos elas são disponibilizadas de forma gratuita para o usuário. Aqui, os tipos de coleta de informação, né, um texto do professor Moreira, a imagem de sensoriamento remoto ela está sendo coletada em avião, em balão, em satélite, né? E nós temos também uma imagem aí, verdadeira cor, do sensor Landsat TM, Thematic Mapper, da área de Belém. Tá? Então, nós vemos aí que é uma área relativamente grande, que tem uma cobertura de nuvem, e nós vemos aí a interação do objeto com a radiação eletromagnética, já explicada pelo professor Luiz Sadek. Esse tipo de imagem, ela é amplamente utilizada em diversas pesquisas, né, mundo afora, não somente no Brasil. Estão disponíveis, como eu já falei, no site do INPE, onde o usuário faz um cadastro básico e coleta essas informações. E, por fim, nós temos a coleta de dados vetoriais e matriciais na internet. Tá? Nós já falamos na internet para a coleta de dados de referência bibliográfica, para pesquisa bibliográfica. Mas a gente tem no geoprocessamento, na cartografia, na geoinformação, uma série de sites que fornecem informação no formato vetorial, né, ponto, linha e polígono, ou matricial, né, em forma de imagem. Então, existem diversas plataformas, entre as principais, destaca-se as páginas governamentais na internet, as quais possibilitam a obtenção de dados por meio de download, né? A maioria não precisa nem fazer um cadastro muito amplo, né? E alguns basta clicar e o download é feito automaticamente da imagem ou do arquivo shapefile. São inúmeras fontes de dados vetoriais e matriciais para elaboração e produtos cartográficos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes para a Conservação de Biodiversidade, a Agência Nacional da Água, o Departamento de Infraestrutura e Transportes e etc. A seguir, alguns ambientes virtuais que possibilitam acesso a informações espaciais em modo vetorial matricial. Então, a gente mostra aí o site do ITREGEL, tá? Do Ministério do Meio Ambiente, do MMA, em que nós temos acesso a uma série de arquivos vetoriais aí, sobre dados de transporte, de unidade de conservação, de sociedade e economia, entre outras coisas, né? Se você ainda não acessar o site do MMA, eu sugiro que baixem os arquivos Shapefile para que vocês tenham já a sua base de dados cartográfica, né, para poderem elaborar os mapas que vocês desejam e que a escala, a generalização, todas as características para elaboração do mapa permitem. Aqui nós temos o site do IBGE, também tem informações no formato Shapefile de todos os estados brasileiros, e algumas dessas informações já tem um mapa pronto, tá? Que dependendo do tipo de uso, você já pode apresentar em algum trabalho. Também o Instituto Chico Mendes para a conservação da biodiversidade, em que eu posso fazer download de dados, né, em shapefile ou matriciais. Aqui a Agência Nacional das Águas, principalmente com as informações de estações pluviométricas, bacias hidrográficas, otobacias, entre outras coisas, rios primários, secundários, e sedes municipais, limite das bacias, né, e subbacias. Muita informação está disponível. Nós temos o site do DENIT, né? E é interessante, pessoal, que cada órgão desse aí, em grande parte, eles produzem suas próprias informações com o objeto que eles trabalham. Por exemplo, o DENIT, ele é responsável pela atualização da rede de infraestrutura de transporte, estradas e rodovias de todos os estados brasileiros. Nós temos aí o site do INPE, como eu já falei, esse é o site mais conhecido por quem trabalha com geoprocessamento e sensoriamento remoto, tá? Em que eu posso baixar as imagens Landsat. Tem um outro site também, o europeu, do Copérnicos,
em que a gente pode baixar as imagens do sensor do radar Sentinel, tá? Eu não coloquei aí, mas vocês têm acesso na aula do professor Carlos Jorge, no e-book. Aqui o site do Siscom Ibama, também com várias informações sobre unidade de conservação, entre outros aspectos ambientais. O Portal Brasileiro de Dados Abertos, também com a malha geométrica dos municípios brasileiros. O Brasil em Relevo, da Embrapa, né? Além que disponibiliza as imagens SRTM no Datum WGS 84 de todos os estados brasileiros. Aqui também nós temos o Google Maps, né? E nós temos também o Google My Maps, em que o usuário pode criar vetores, né? A partir da criação do projeto cartográfico online, né? Então a gente pode criar no Google My Maps, no Google Earth, dados cartográficos, né? Em formato shapefile, dados vetoriais no formato shapefile, com toda uma tabela de atributos que pode ser utilizado nos softwares de processamento, QGIS, ArcGIS, TerraView, entre outros. E há uma tendência no Brasil dos estados também, dos governos estaduais, disponibilizarem sua base cartográfica. Aí um exemplo do estado da Paraíba, no geoportal da AESA, com informações de corpos hídricos, limites, postos, pluviométricos, estradas, entre outras coisas. Temos o Sistema Estadual de Informação do Governo de Goiás. Então, há uma tendência dos governos estaduais disponibilizarem, acredito eu, devido também na lei de transparência, e disponibilizarem as informações de seus estados. Mas todas essas formas de obtenção e coleta de dados, pessoal, eles têm que ter um rigor na fonte. Lembre-se que eu já falei em um slide anterior sobre a importância da fonte e estou reforçando agora a importância da citação da fonte, porque vai falar de onde você conseguiu aquele dado, conseguiu aquela informação. Então, é necessária a citação correta da origem da fonte de dados em uma pesquisa, que respalda a informação que foi gerada e, posteriormente, dá credibilidade às análises realizadas, além de atribuir responsabilidade pela origem dos dados, identificando a instituição responsável. Então, o trabalho de vocês, seja ele cartográfico ou não, você citando a fonte, você dá credibilidade ao seu trabalho, né? Se for de uma agência governamental, de um órgão responsável por aquele dado, provavelmente todos que lerem o seu trabalho acreditarão mais no que você fala do que se fossem dados de instituições ou organismos sem credibilidade. E é necessário, na fonte, para a citação da fonte, utilizar a citação correta, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, com as normas de referências cabíveis no final do trabalho. Nós temos como anexo a essas aulas as normas da ABNT que vocês podem seguir para elaboração e citação dos artigos no trabalho de vocês. Então, pessoal, nessa aula nós falamos um pouco da ocupação de espaço geográfico e das formas de coletar dados, como nós coletamos dados, né, para a elaboração do trabalho de vocês. Neste caso, a gente está falando da monografia no formato de artigo científico. Então, agradeço a todos e a próxima aula a gente vai dar algumas dicas para a elaboração e a redação científica do artigo que todos vão elaborar. Um grande abraço.